Vamos falar sobre anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Depois que o ato administrativo é formado, ele pode sofrer controle pela própria administração pública. Quando se constata ilegalidade ou inconveniência, a administração pode fazer três coisas: pode anular o ato, pode revogá-lo, ou pode convalidá-lo, quando estiverem presentes os requisitos legais. E repara que esses três mecanismos decorrem do princípio da autotutela administrativa. Isso quer dizer que a administração tem o dever-poder de controlar seus próprios atos. Resumo rápido: anulação, revogação e convalidação. A administração pode anular, quando houver ilegalidade. Pode revogar, quando o ato for legal, mas estiver inconveniente ou inoportuno. Pode convalidar, quando existir vício sanável. A anulação acontece quando o ato administrativo tem uma ilegalidade. E olha bem, esse defeito já existe desde o momento em que o ato foi editado. Ou seja, o ato nasce incompatível com a ordem jurídica. Quem pode anular? Pode ser a própria administração, ou pode ser o Poder Judiciário, quando for provocado. O fundamento da anulação está no princípio da legalidade e no princípio da autotutela. E quanto aos efeitos, a regra geral é que a anulação produz efeitos retroativos, o chamado ex-tunc. Isso quer dizer que o ato é considerado inválido desde a sua origem. A revogação incide sobre um ato que é válido e legal. Então repara, aqui o problema não é a legalidade. O problema é a perda da conveniência ou da oportunidade. O mérito administrativo deixa de justificar a manutenção daquele ato. O fundamento da revogação é o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade. E quem pode revogar? Só a administração pública. O Poder Judiciário não revoga atos administrativos, fica bem atento a isso. Quanto aos efeitos, a regra geral é que a revogação tem efeitos não retroativos, o chamado ex-nunc. Ou seja, ela produz efeitos só para o futuro. A convalidação é o ato administrativo que corrige vícios sanáveis que existem em outro ato. O objetivo dela é preservar atos que ainda possam ser aproveitados. Isso evita a anulação quando o defeito não compromete o interesse público nem causa prejuízo a terceiros. Vícios sanáveis. Competência. Forma. Desde que não sejam competências exclusivas. Desde que não haja prejuízo ao interesse público. Desde que não haja prejuízo a terceiros. Vícios insanáveis. Finalidade. Motivo. Objeto. Normalmente levam à anulação. A súmula 346 diz que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A súmula 473 diz que a administração pode anular seus próprios atos quando ilegais, porque deles não se originam direitos, ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Essas duas súmulas, juntas, representam a base do princípio da autotutela. Quadro comparativo: anulação, revogação e convalidação. Aspecto: anulação, revogação, convalidação. Motivo: ilegalidade, conveniência e oportunidade, vício sanável. Ato original: ilegal, legal, ilegal, mas sanável. Retroage: sim, ex-tunc, não, ex-nunc, em regra, sim, ex-tunc. Quem prática: administração ou judiciário, apenas administração, administração. Controle de mérito: não há, não há. Pegadinhas da Sebrasp. A revogação nunca decorre de ilegalidade. O judiciário não revoga atos administrativos. Nem todo vício admite convalidação. A anulação normalmente produz efeitos retroativos. A revogação preserva os efeitos já produzidos. Erros clássicos. Confundir anulação com revogação. Dizer que o judiciário pode revogar atos administrativos. Afirmar que qualquer vício pode ser convalidado. Confundir mérito administrativo com legalidade. Esquecer os efeitos ex-tunc e ex-nunc. A anulação incide sobre atos ilegais e produz, em regra, efeitos retroativos, ex-tunc. A revogação recai sobre atos legais que se tornaram inconvenientes ou inoportunos, produzindo efeitos apenas para o futuro, ex-nunc, e só pode ser praticada pela administração. A convalidação permite corrigir vícios sanáveis, especialmente de competência e forma, preservando o ato quando não há prejuízo ao interesse público ou a terceiros. E os três institutos, no final das contas, decorrem do princípio da autotutela, consagrado nas súmulas 346 e 473 do STF.